Olá, amigos designers. Meu nome é José Augusto e esse é o seu canal 3 Designer. E hoje vamos para mais um vídeo de CATIA básico. Aproveitem. Como vimos no último vídeo, estamos falando de Sketch e aprendemos a pôr cota, um pouquinho de parametrização, e agora nós vamos falar um pouquinho dos comandos modificadores do Sketch, que é os comandos que nós estamos acostumados hoje no 2D, no CAD. Quem trabalha com CAD, eu já disse no vídeo anterior, quem trabalha com CAD não vai ter problema nenhum. Então nós vamos falar dos comandos modificadores do 2D, que é o corner, que é o rádio, o raio, o chamfer, que é o chanfro, o trim, o break, quick trim. Então nós vamos falar um pouquinho desses comandos, é muito importante. O CATIA também é um software que tem um gráfico de aprendizado muito grande, então você tem que se dedicar um pouco. Então nós vamos falar um pouco cada dia vamos aos poucos, porque se a gente for aprender muitos comandos durante os vídeos, vai chegar daqui 4, 5 vídeos e a gente vai ter colocado muito conteúdo e é muito complicado aprender dessa forma. Então vamos falar um pouco de comandos por vídeo com mais vídeos. Então o primeiro comando que nós vamos falar é o raio. Então quando você seleciona aqui e pede, ou chama o comando de raio, ele pede para selecionar curva. Se você tiver com uma selecionada, ele pede para selecionar a segunda. Se você não tiver com nenhuma selecionada, você vai ter que selecionar duas retas para fazer um raio. Então aqui nós pedimos, chamamos do comando e ele automaticamente você vai movimentando ele. Vou apagar ele e voltar. Imagine que as duas retas não estejam ligadas. Podemos chamar o comando de raio de novo. E aí você pode vir com o tamanho aproximado aqui e soltar. Ele vai deixar a cota aqui como raio. Se você clicar duas vezes, ele vai aparecer a janela de Constraint Definition. Então aqui você pode informar qual é o tamanho do seu raio. Vou colocar aqui um raio de 10 mm. E você pode falar tanto que é um raio como é um diâmetro. Qualquer um dos dois serve. Essa informação de referência aqui, mais para frente eu vou falar para vocês. É só quando tem duas ou três cotas, uma interferindo na outra, você selecionar essa como interferência e ela vai ficar roxa e não vai participar do constraint, então ela vai tirar a interferência. Mas nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Então tá tranquilo. Então vamos lá novamente. Vou tirar o raio aqui. Vou chamar o comando de raio. Ele pede para selecionar duas linhas. Elas não precisam estar perfeitamente perpendicular uma à outra para você fazer o raio. Vou dar um exemplo aqui. Vou tirar essa aqui de vertical. Vou deixar em ângulo. Vou cotar aqui um raio. E vou falar que esse raio é de 10 milímetros. Como ele não tem essa linha branca que não está em constraint, ele pode dar uma mexida no seu desenho. Então, esse foi a parte de raio. Muito fácil de aprender. O próximo comando vai ser o chanfre. Então, vamos apagar o raio aqui. Vamos imaginar que tem uma linha perpendicular à outra. É um desenho bem sketch mesmo. Geralmente não pode ficar assim, mas para exemplo serve. Então vamos clicar no comando chanfer. Ele vai pedir duas retas, assim como o raio. Aí você pode definir aqui mais ou menos o tamanho. Você deixa no tamanho que você sinta, acha que é perto do que você precisa. E aqui ele vai dar duas medidas. O raio aqui, ele vai estar cotado dessa forma, e o ângulo. Então se você vir aqui e mudar o ângulo para 30 graus, ele muda e mantém a cota. Se ele vier aqui
e mudar para 10, ele vai manter o chanfro com o tamanho de 10, a hipotenusa. Nós sabemos que geralmente não trabalhamos assim com chanfro, então eu vou apagar isso aqui e podemos cotar normalmente aqui e aqui no sentido horizontal ou vertical. Então vou falar que tem 5 milímetros, um chanfro de 45 graus. E aqui nós temos algumas opções de setores aqui do ângulo. Quando falamos de ângulo, ele pode ser vários setores. Então nós podemos falar que é um setor aberto, o 45 que é o setor 3, o setor 4 que é o 225 e o setor 1 que é o 135. Então você escolhe o que você precisa. Então vamos voltar para o 3, que é o que eu preciso no momento. Esse aqui também tem a opção de referência. E aqui tem um more, depois nós conversamos a respeito disso aqui, porque isso aqui é um pouquinho mais avançado. Então, no comando chanfro vamos fazer mais uma vez, para não restar dúvidas. Clicamos no comando chanfer, seleciono duas retas. Eu poderia estar escolhendo esse lado aqui, vamos escolher outro lado só para variar um pouquinho. Seleciono esse e esse. Ele vai vir com 45 graus de default e com a medida cotada na hipotenusa. Então, sem segredo algum, com o comando de chanfro. Pessoal, somente lembrando que nós podemos fazer chanfro e raio no modelo que já está com revolve, extrude, ou pad, ou shaft, como achar melhor. Nós estamos falando de chanfro e raio no sketch direto. Nós mais para frente, quando tivermos já fazendo a parte do pad ou do shaft, eu vou mostrar como faz o chanfro e o raio direto no modelo 3D. Isso aqui nós estamos falando do sketch. Então, o próximo comando aqui que nós vamos utilizar é o trim. Então, o trim ele pede para selecionar duas linhas. O que ele vai fazer? Ele vai juntar as linhas. Se elas estivessem passando, como é o caso aqui da de baixo, ele cortaria. Por que é importante ter o trim? Porque você, para fazer um pad ou um shaft, que é um extrude ou revolve, você tem que ter certeza que todos os pontos de encontro das retas tem que estar ligados. Se você tiver com um ponto quebrado, e você, às vezes, quando cotou tudo, você não consegue enxergar, o comando não vai deixar você fazer ou extrude ou revolve. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou fazer uma linha aqui e não vou encontrar no outro ponto, então ela está aberta. Se eu vier aqui, sair do comando e pedir para fazer um pad, que é o extrude, ele vai falar que não pode porque não está fechado. O sketch que eu selecionei não está fechado, então eu volto aqui, clico duas vezes, venho no meu comando aqui trim para fechar o sketch. Quando eu voltar aqui e pedir para dar o comando de pad, ele vai fazer o comando de pad automaticamente. Então, vamos apagar esse pad que não interessa no momento para a gente. Ctrl Z. Esquecemos que não podemos apagar todos os elementos agregados. Depois nós vamos falar disso também. Então agora nós vamos falar do comando break. Você viu que ele quebrou a linha aqui em um ponto, tá vendo? Onde ela tinha uma intersecção. Se eu vier aqui nesse comando, selecionar essa linha, dar um break. Aqui, ele vai quebrar a linha, ele vai colocar um ponto. Mas ele não desvencilha uma linha da outra. Então vamos apagar essa linha aqui. Ela apaga, apagando ela não tem problema nenhum. Você consegue seccionar a sua linha. Então vou selecionar ela aqui, dou um break aqui. Eu selecionei ela, eu posso apagar tanto uma quanto a outra. Vamos fazer um trim para juntá-las novamente.
outro trim aqui. E por último, nós vamos ter o comando aqui de Quick Trim, que na realidade é uma borracha. Se você vir aqui e tiver com ela selecionada, você vai apagar tudo que ela tiver selecionada. Se tiver uma intersecção, que é uma que eu vou simular agora, e você vier aqui e chamar o comando de borracha, ele vai apagar tudo que está na intersecção. Se eu vier aqui, fazer um círculo aqui, chamar o comando de borracha, para deixar o comando selecionado por mais vezes, porque você clicou uma vez, você fez o comando, ele some, ele tira a opção selecionada. Se você clicar duas vezes, enquanto você não cancelar o comando, ele não para. Ó. Então, dá um S que você sai do comando, mesma coisa com uma linha, eu pressiono duas vezes aqui, eu faço uma linha e eu continuo fazendo linhas. Isso vale para qualquer comando do CATIA. Então, eu vou deixar um trim aqui, para a gente treinar o trim. E vamos fazer mais uma linha para trabalhar com o Quick Trim, que é a borracha. Então, eu venho aqui, chamo o Quick Trim, corto aqui. Se eu clicar duas vezes nele, ele vai ficar laranja. Eu vou apagando o que eu preciso. É um comando que você usa bastante quando você precisa fazer desenho rápido, você tem a polyline, aí você precisa fazer uma limpeza, você trabalha com ela aqui. Beleza? O vídeo já começou a ficar um pouquinho extenso, vamos parar por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E como eu sempre digo, se você tiver uma opinião, sugestão ou dúvida, deixe no card abaixo que vamos procurar fazer os vídeos de acordo com a sua necessidade. Não se esqueça de dar um like para ajudar nosso canal, se inscreva e acione o sino para toda vez que postarmos um vídeo novo, alguma nova informação, você vai receber a notificação. E eu sempre digo, seja um multiplicador. Valeu!